Si, te contei quem está aqui com a gente hoje? Não, mas quero saber. Me conta que eu tô curiosa. Eu vou te contar, então. Ela é linda, ela dança, ela virou dona de um negócio maravilhoso em que a minha filha vai lá e eu amo. E ela tem as costas mais bonitas que eu já vi, eu tenho que dizer isso, porque eu vi a apresentação dela de final de ano e aquele decote nas costas. Por acaso é uma ex-aluna de uma escola que hoje é a dona da escola? Por acaso é. Ai, por acaso o apelido dela remete a uma fruta que a gente adora? Isso mesmo, Maria Vitória Berendi, que eu botei aqui uma cola para não falar errado. Maçã, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Mulher que inspira muito, gente. Vocês já viram bailarina sarada? Mulherão. Nós, sim. Mulherão aqui do nosso lado, hoje em todos os sentidos, né? Claro que, evidentemente, né, mas neste mundo, a primeira impressão é a que fica, né? E quando a gente vê uma exuberância, assim, uma mulher linda, a gente fica encantada. Mas a gente hoje quer conhecer, assim, o coração, como bate esse coração, quem é a Maçã, que ousadia, que maravilha essa conquista de uma ex-aluna da escola, uma das escolas mais renomadas de Porto Alegre de dança, que é a Dúlios, né? Que traz um legado maravilhoso da Fábio, querida, que eu me lembro que as minhas filhas também fizeram Dúlios, uma tá com 28, outra com 23, daí tu tem uma noção. Quem não fez Dúlios, né? Tu sabe que antes a gente tá começando a falar. Não, eu também. Tá na hora de vir, tá na hora. Eu não fiz Dúlios. Eu levei a Alice pra fazer o cabelo pra apresentação de final de ano. E aí lá eu entendi a abrangência da Dúlios, porque era o primeiro ano da Alice. Ela já encontrou uma senhorinha, porque daí conversando ali enquanto fazia o copo, uma senhorinha que contou. Daí tinha histórias que a filha, que nem tu agora, que a filha estudou na Dúlios. E aí contou a história que bababá. Então assim, todo mundo tem uma história com a Dúlios, né? É, todo mundo. Graças e agora, a Deus. por favor. Na verdade, assim, acho que é um gancho maravilhoso pra gente começar, porque acredito que se hoje eu tô frente a essa escola é por conta dessa construção e por esse trabalho de formiguinha desde pequena, porque eu tô lá desde os 2 anos de idade, né? Então, a Maria Vitória em si, que era a Maçã, que na verdade ali pelos 7 anos virou a Maçã aluna, e que inventaram esse apelido, uma amiga minha era Laura Pera e eu era Maria Maçã. Então tá aí a história de por que maçã. Mas então, lá na Dúlios mesmo, lá me contaram, porque a Alice chegou pra mim e falou assim, um dia ela tava chorando, tu pegou no colo, porque a Maria Vitória é assim, ela é linda por dentro, por fora, e quando a gente vai te conhecendo, vê. Então ela pega as crianças pro colinho, assim, e dá aquele consolo, e daí a gente foi pra casa, e ela disse assim, porque a prof Maçã, eu falei, quê? Dela Maçã, eu disse, filha, acho que tu errou o nome. Não, mamãe, Sim, é maçã. Aí no outro dia eu fui lá e contaram, aí tu me corrige se é ou não, que tu sempre levava uma maçãzinha ou não? Então, é que são várias aluna? histórias da maçã, porque eu comia maçã. Porque tinha maçã no meu rosto, que é uma maçã que podem dizer que é harmonização, porém não é. Mas é a maçã do rosto. E o segurança que ficava na porta da escola, que ele também ajudou a construir o prédio, que é o Vantuir, que tudo isso também faz muito sentido, porque é uma empresa que tem muitas pessoas que estão há muito tempo lá dentro. Né? O funcionário assim, mais novo assim, né, dessa gestão está há 10 anos na escola. Lógico, vários professores vão e voltam, né? Mas assim, é uma empresa que a gente acaba construindo esses valores, né, mais consolidados. E a história da maçã foi isso. Quando eu comecei a dar aula, a primeira turma, eu tinha 16 anos, e a primeira turma entraram umas alunas. E aí eu me abaixei, porque é exatamente isso que tu falou, eu tenho isso, né? E eu acho que esse aconchego, porque a gente nunca sabe qual que é o momento que a criança está e o que essa criança vive, qual que é a cultura dela, como que ela é tratada em casa. Eu sempre me abaixo, fico na altura dos olhos da criança. Saio de um monstro para uma pessoa próxima a ela e começo a entender. E aí eu falei, meu nome é o nome de uma frutinha. E eu não tinha me dado conta que eu estava virando professora naquele momento. Eu falei, meu nome é de uma frutinha. Dela, qual? E era uma menina muito envergonhada. E eu falei, maçã. Tu acredita que meu nome é Prof. Maçã? E ela, sério? E caiu na gaitada. Depois daquilo, eu falei, gente, é um gatilho, justamente isso, de tentar de repente, quebrar esse gelo com as crianças já no início, por esse nome engraçado. E aí eu comecei eu me
Eu virei, internalizei que eu era Prof. Maçã também. E aí, a partir do momento que eu virei Prof. Maçã, é difícil me chamarem de Maria Vitória na escola. Então, se forem me encontrar, às vezes, a maioria das vezes é maçã. É maçã, com É certeza maçã. é maçã. E a escola vai fazer o quê? Ano que vem, 60 anos, Adúlios? 60 anos. E aí, como é que foi essa transformação de aluna para dona do negócio? Então, na verdade, assim, aí falando, né, o que a Cíntia estava dizendo aqui pra gente, a questão Maria Vitória e Maçã, eu digo que são CNPJs, são CPFs e CNPJs diferentes, porém, tudo faz parte desse contexto, porque passei por milhares de coisas na vida, assim, desde pequena, e construção de sair da escola e fui para a faculdade de Direito, fiz metade da faculdade de Direito, queria ser juíza, imagina eu juíza, nada a ver comigo. Queria ser juíza e aí assumi vários trabalhos no Instagram, então trabalhei nas minhas redes sociais, então me fortaleci um pouco como pessoa com essa identidade de o que eu queria e o que eu mostrava. Comecei a entender que, na verdade, foi um momento muito importante de decisões, assim, de entender o que eu queria mostrar para as pessoas. Então, várias parcerias não faziam sentido para mim, só fazia sentido o que eu realmente vivia. Então, se eu fazia um trabalho com uma marca de roupa, eu queria usar aquela roupa, eu queria viver aquela marca. Então, eu entendi que eu não era uma influenciadora. Eu sou uma pessoa que influencio pessoas, porém não sou uma influenciadora que vou trabalhar com isso. Eu vi que não fazia sentido. Então, fui para a área do Instagram, trabalhei como... Fiz a faculdade toda de nutrição. Minha mãe tem uma estética de emagrecimento que tem há 39 anos. Então, era o sonho dela que eu seguisse, mas minha vida foi para outro lado. E a questão da escola, então, veio desde esse início, assim, desde os 2 anos. Eu era aluna. Com 16 anos, comecei a ser professora. E aí, passei a ser coordenadora. Passei a ser uma gerente que cuidava um pouco de tudo. Até que eu vi que eu era um braço direito da Fabiane, que é a diretora da escola, que veio da Dona Mário, que é a mãe dela, que criou há 59 anos atrás, e que era um estúdio, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E criou essa filosofia, bem que a gente estava dizendo, né, que é uma cultura, meio que uma cultura fazer dúlios, estudar nas escolas próximas e, né, nesse contexto. E assumir a escola foi um processo que, na verdade, eu sempre dizia para ela, né, nas nossas reuniões, ela me dizia: qual é o teu maior sonho? E eu dizia: ter dúlios pelo mundo. E eu não entendia por que eu ainda seguia lá. Porque era muito bom, sempre me fez muito bem. Porém, tinham muitos... eu fazia muitas outras coisas. Trabalhei até com produção de cinema. Então, trabalhava em muitos lugares e muitas coisas. Sempre fui multifacetária. E aí eu não entendia, né? Porque a professora que me formou como bailarina abriu a sua escola. E eu não entendi por que eu ficava tanto lá dentro. E realmente eu entendi que lá o meu coração vibrava e lá fazia sentido. Até que há 3 anos atrás a Fabiane me disse. A Cíntia fazendo postura, ó. Olha, A Cíntia tá aqui, ó. Não, assim, olha aqui. Ai, a Cíntia tá bem concentrada em ficar bem bailarina nesse como momento. tu é influencer? Viu Eu como tô é influenciadíssima Elas aqui, ó. estavam aqui, ó. As ferrei, duas. Só me falta ferrei. fazer um Mas equilíbrio. tu viu como ela tá prestando atenção na nossa postura? Claro. Porque eu fiz a postura e a professora já olhou que eu tô na Eu postura. tava A jogada. gente não tava aqui, eu tava assim, aqui ó. já. Não que eu vá julgar, né? Mas já não. julgando. Gente, calma. Não, ela já corrige, ó, ela faz a gente crescer. eu já Mas tô é que esse CPF de professor, ele não sai da pessoa, ele não sai do ser humano. É um pouco aí. difícil de ele sair. E o que eu acho maravilhoso, porque a gente vai ficando mais velho, vai encurtando, e coisa boa é... E outra, né? Quanto mais força na coluna tu tem, melhor é pra tua velhice, uma velhice saudável. Eu já Total. Mas a gente não é preventivo, Camila. isso, Ela ri. é. Quando eu digo, a gente tem que ser preventivo, E é né, bem isso. Maçã? Não saindo do Não, mas é contexto isso. aqui, mas... Olha, vamos... É isso, e me perguntam muito sobre isso, sobre essa saúde, né? A gente estava comentando antes de a gente começar aqui. Eu também, como eu fiz a faculdade de nutrição, eu fiz a faculdade por mim. Então, porque eu acho que a dança envolve tudo, né? Passou o tempo em que a dança era... sim, tem uma autocrítica enorme, sim, tem uma comparação enorme, porém, ao mesmo tempo, cada um pode construir a sua história, e é isso que o Dúlios traz, né? Esse legado de que, bem o nosso slogan, que é viva essa magia, que é viver aqui dentro de acordo com as tuas limitações. Mas, enfim, e aí a Fabiane me disse, eu estava sentada na frente dela, ela disse: olha, eu escutei muito o teu sonho, que tu sempre me disse que tu gostaria de ter dúlios pelo mundo. E eu falei: tá. E fiquei assim, que nem vocês estão me olhando nesse momento. E ela me disse: eu tô pensando em vender a escola, só que eu quero vender pra ti. Porque eu sei que tu vai seguir com os meus valores, tu vai seguir o meu legado, porque tu vive isso aqui. Porque tu vive para as crianças, porque tu vive uma vida de verdade aqui dentro. Então, pra ti faz muito sentido.
E aí eu falei, bom, então quer dizer que eu quero comprar, né? Espera aí que eu nunca vi tanto zero na minha vida, como é que a gente faz isso? Aí corta pro outro lado e fui pra minha família, fui entender o que era possível, o que era viável, até que a gente viu que era possível, então minha família investiu em mim. Porém, eu falei, incrível poder investir no meu sonho, mas ele é um sonho que até então ele é meu mesmo, que a minha família viva ele comigo, né? Dessa conquista. E eu quero entender como é que é conquistar o sonho, né? E como ela queria vender a escola, eu não ia ir conquistando com o trabalho. Eu precisava comprar a escola. Então, eu comprei a escola e eu estou... Já paguei 27 prestações. Pra tua família? Legal. Porque eu sinto bem que... O que eu imagino, assim? Eu imagino que... E, lógico, nada seria de presente. Esse assunto nunca entrou em pauta. Mas eu, na verdade, fui atrás... A minha ideia era ir atrás de um banco, né? Eu vou... Que idade tu estás? Eu tô com 30. Olha que fantástico, gente. Se não é uma mulher que inspira, uma mulher jovem, bonita, arrojada e que inspira no sentido de, não, eu vou fazer acontecer. Isso é maravilhoso, mesmo tendo a condição de poder contar com a tua família. Isso, e na verdade eu sinto que assim, hoje eu posso ter investidores porque eles trabalharam para isso, né? Então é uma conquista de todos, né? Então, independente de ser uma conquista minha, uma conquista que eles vão viver junto e ter um gosto tão diferente. Um gosto tão diferente de entender que eu também posso, de entender que faz sentido e ver a mudança, né? Porque tu mesma enxerga como funciona ali dentro, né? E, na verdade, tu não a gente escolheu passou... o caminho mais fácil. Não. E isso sabe que ontem eu ainda estava falando sobre isso, sobre a natureza humana de buscar atalhos. E que isso não nos fortalece. O processo tem uma beleza incrível, mas tu tem que olhar para esse processo. Identificar que ele é um processo, né? Porque eu sou muito grata e eu honro muito a todo esse processo para chegar onde eu cheguei. Porque eu cheguei e falei para minha mãe assim, mãe, caiu no meu colo comprar a escola. Ela disse, ai filha, tu ainda segue sendo ingênua desse jeito. Não caiu no teu colo, tu construiu desde os 2 anos, tu construiu desde o momento em que 16 anos, todo mundo fazendo farra, e tu estava trabalhando já. Com 18 anos teve a tua carteira assinada e muita gente ria. Carteira assinada? Ai, carteira assinada, bem capaz, imagina, filha da dona, tu pode ter a tua estética, tu pode nananã. E na verdade, e aí a gente volta, né, para aquele assunto que a gente falou lá no início, que a primeira imagem que enxerga uma loirinha que cuida do corpo, nanana. E para transformar isso no que realmente tu sabe como é que funciona lá dentro, né? A gente quebra no meio essa história, porque na verdade é muito mais do que isso. Eu acho muito bom e na verdade também eu faço um trabalho inverso, que é com tudo isso de trabalho me cuidar, lembrar de mim, ter a minha rotina, ter a minha vida. Então, eu acho que tudo envolve, né, essa questão toda da própria gestão e de entender que, na verdade, o atalho seria realmente o caminho mais fácil. Porque eu poderia fazer muito mais investimentos, né? Então, o objetivo, na verdade, o que eu sempre busquei foi entender o porquê que eu tô aqui, tá? Caiu no meu colo. Bom, não caiu no meu colo, eu conquistei. Então, o que eu vou fazer com isso? E quem é que me fez chegar até aqui, né? Porque eu também acho essa questão da influência das pessoas que a gente convive, ou para um lado negativo ou para um lado positivo, né? E eu sempre digo isso, que eu sou a soma das pessoas que eu convivo e das experiências que eu enxergo. E eu acho que justamente nesse pensamento a gente tem que valorizar até as coisas negativas que acontecem, as coisas positivas que acontecem. Mas buscar isso como uma inspiração. Até porque hoje eu super valorizo as pessoas que passaram pelo meu caminho, mesmo que elas tenham as suas escolas. Uma pessoa que dançava comigo e era uma professora junto comigo tem a sua escola. A minha professora da vida tem a sua escola. E eu bato palma, levanto da cadeira e digo que incrível, cada uma tem o seu nicho, cada uma tem o seu formato, cada uma tem a sua trajetória, e eu acho isso maravilhoso. E pelo fato de ter 30 anos e de conseguir ter conquistado dessa maneira, eu não sinto que eu sou diferente, eu sinto que eu conquistei essa diferença, mas pelo meu trabalho, e que isso eu vou mostrando de outras formas, né? Que é essa conquista de abraçar a criança, de entender o momento dela, de entender o momento, de entender que tem dias que ela não vai estar a fim de fazer aula e tá tudo bem. Então, além da soma das pessoas que a gente convive, eu acho que também é dessas experiências, né? E vocês estão falando em criança que é o nosso universo, mas eu tenho muitas amigas que fazem aula de dança na Dúlios e tem aquilo como um momento de muita alegria, de muita descontração e inclusive escutei falar que a dança mudou a vida dela.
porque eu estava triste, estava deprimida, não tinha talvez uma tribo, né? Que é o que nós estávamos falando, dessa convivência social. E isso é muito legal, né? A pessoa que, por exemplo, ela é obrigada a se apresentar, que entra ou não? Não, na verdade, cada assim, um- e isso é uma coisa que é muito interessante também, porque a escola sempre teve alunos de todas as idades, né? Sempre, desde pequenininhas até, assim, a aluna mais velha da escola tem 77 anos, imagina. Ai, que máximo. Que vem da gestão da Marion, lá do início, que ela era ginasta com a dona Marion. Então, hoje em dia, elas fazem aula de acrobacia com dança e são maravilhosas, se apresentam. Mas, na verdade, esse universo é muito legal, porque nesse crescimento exponencial da escola, o que eu mais percebi foi a qualidade de tempo que as alunas estão ali dentro. E isso se dá pelas mães que estão fazendo aula, pela babá que está fazendo aula, pela irmã que está fazendo aula, pela Dinda que vem um dia assistir e já fica fazendo aula. E umas fazem aula como são 5 salas ali na escola, elas fazem ao mesmo tempo. Então, tem uma fazendo aula de balé, a outra está fazendo aula de ritmos, a pequena está fazendo de baby e todo mundo no mesmo lugar. E eu acho que é justamente isso, é criar um ambiente confortável e essa tribo. E justamente, porque eu acho que o mundo tá tão pesado, né? É tão pesado. É tanta coisa, e é tanta coisa que a gente vai... O tempo inteiro, coisas que vão acontecendo com a gente, eu sinto que encontrar um lugar... Hoje eu sinto que a Dulhos é um sucesso, porque a gente conseguiu criar uma identidade de um lugar que, na verdade, sempre teve. É uma comunidade. Mas em alguns momentos ficou adormecida, porque por vários momentos, né? Tem altos e baixos dentro de uma empresa, né? Isso é normal, são ciclos, né? Então, esse gás que a gente estava falando, né? Que a empresa teve, também se dá por conta... Eu vejo que o sucesso disso é a quantidade de tempo que as alunas estão lá dentro. Elas ficam mais horas lá dentro, elas fazem o tema lá dentro. Elas chegam mais cedo, elas comem o cupcake. Às vezes eu acho que elas vão mais pelo cupcake do que pelo próprio A cantina da Daisy é uma coisa. Não, mas já é famosa desde o meu tempo, né? A cantina ali, eu não sei o que tem. Tem maravilhoso, o pão de queijo tem outro sabor, né? Tem outro sabor. Sabor de amor. É sabor de amor. É uma coisa... E elas criam essa comunidade, assim. Eu sinto que é bem essa questão, assim, de... muitas são médicas, juízes, a gente estava falando, né? Muitas médicas, juízas, com compromissos, assim, que... enormes. Cada uma com a sua profissão. E elas, às vezes, assim, tem uma mãe que ela vai depois de 3 plantões seguidos. E ela chegou e disse assim, se eu não entrar nessa escola e se eu não vier aqui dançar, eu mato meu marido. Eu não consigo viver. É a válvula de escape, É uma válvula de escape. Justamente porque eu acho que é essa aceitação. Que ela se identifica tanto com o grupo, quanto com a escola, com o momento dela. Porque lá tem o espaço de ela ser ela. Sem ser a mãe, sem ser... Porque a gente também faz muito isso, né? Eu nem tenho filhos para dizer, mas... É pra eles. Sem exercer nenhum papel, né? Tu não tá sendo a médica, tu não tá sendo a mãe, tu não tá sendo a amiga, a filha, tu não tá sendo simplesmente ninguém. tu. Simplesmente tu tá. E soltando os teus monstrinhos também, porque a dança propicia isso, né? Exatamente. Que tu libere. E eu posso falar pelas minhas filhas que quando... E é tão fofo isso, né? Eu acho isso maravilhoso. Do orgulho que elas têm também de ser ex-dulhos. Eu fiz dulhos, sabe? É uma coisa que tem coisas que a gente não lembra, né? Não precisa lembrar. Não precisa lembrar. Mas isso é muito legal, esse legado que se deixa. Eu acho que é um case em Porto Alegre, né, Maçã? E tu poder dar continuidade, aí nos conta. Da FAB pra ti. O teu sonho de Dulhos no mundo, isso já está reverberando, isso já vem acontecendo. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Complementando, Maçã, quantos alunos tem a Dulhos hoje? Então, eu assumi a escola com... A escola já teve 1.500 alunos, né? Eu assumi a escola com 230 alunos. Porque aí veio pandemia, vai e volta, sobe e desce. No início do ano, todo mundo se organizando. O ano passado a gente fechou com quase 900 alunos. Uau! Nossa! Isso em menos de 3 anos. Menos de 3 anos. Maravilhoso, maravilhoso. E olha, num momento de recessão, a gente não está vivendo um momento muito pujante, assim, né? Exatamente. Porque nós passamos por pandemia, nós passamos por uma enchente que nos pegou, assim, acho que todos nós estamos nos recuperando disso, né? E a Dulhos pelo mundo? Vai ter. Conte. Eu já recebi e-mail que tem novidades. Eu quero conta pra nós. Sim, então, na verdade, sempre foi um sonho meu, né? Levar a escola
para outros lugares e a gente levava adultos para as alunas dançam em outros lugares, né? A gente tem um projeto que a gente vai para Disney e leva as meninas para dançarem lá. Esse ano a gente vai para Nova York também. E também vai muito dessa transição, porque assim, eu valorizo muita coisa que aconteceu até aqui. Quando a gente passou por essa transição, foi bem desafiadora, porque na verdade eu passei de colega de trabalho para chefe. Só que, ao mesmo tempo, eu enxerguei uma oportunidade ali. Eu vi, olha, eu sei as dores deles, que também algumas eram minhas. Eu sei o que eles gostam, que também era o que eu gostava. Não pelo lado pejorativo da antiga gestão, pelo contrário, porque assim, eu venero a Fábia, acho tudo incrível. E também ela sempre me ensinou muito. E foi uma construção minha e dela, mas não pelo fato de vou te formar como a próxima gestora da empresa. Não. E eu acho que é justamente aí que tá o gatilho da vida. Que as oportunidades, elas vêm de lugares que tu não imagina. Porque, na verdade, eu sabia que era um sonho, porque era um lugar que eu amava, mas um sonho de criança, de querer levar e que mais pessoas possam viver esse universo de dançar, viver essa comunidade que a gente estava dizendo. Mas não propriamente este papel, porque ninguém nunca me ensinou a ser diretora, né? E justamente nessa transição, eu acho que isso foi muito importante. Entender os papéis das pessoas e conseguir sanar todas as questões de acordo com o que é possível. Né? E a ideia de levar adultos pelo mundo. Aí, justamente, por que eu venho trazendo, né, outros pontos para a escola? Teoricamente, a gente é uma escola que não forma bailarinos, né? Então, a gente tem muito essa filosofia de viver a dança de uma forma feliz, de uma forma tranquila. Mas não que não tenha cobrança, até porque a gente tem as equipes de competições, então até as adultas não precisam se apresentar, mas querem se apresentar, se apresentam. Quem tem vontade de levar a dança mais a sério, representa a escola vestindo a camiseta, indo para festivais. Tem todas essas possibilidades. Porém, algumas começaram a me pedir. E eu falei, tá, eu vou atrás. E aí, esse ano, a gente fez uma formação de um professor. Então, ele se formou no AAB, que é American Academy of Ballet. E a gente vai ter esse ano a primeira formação em maio, que vão vir avaliadores de Nova York e vão avaliar esse grupo que está se formando tendo a formação de bailarina clássica. Então, para quem quer, tem, né? Então, eu acho que começar a expandir dessa maneira e enxergar a possibilidade para quem tem vontade, né? Eu acho que agora tem... Eu já ia contar outros projetos que eu não posso nem contar ainda. Te contei, o nome do pod é Te Nos Conta. Mas é isso, assim, é encontrar outras possibilidades. Eu vejo que tem muitos irmãos que ficam lá na escola, então a gente já tem um projeto para os manos ali na escola agora, que se Deus quiser vai funcionar. Os meninos. Que não querem dançar e querem fazer outras coisas. Então, é pulverizar isso, né? E também, eu acho que também foi um ponto bem interessante nesse ano, que a gente tem a nossa sede com cinco salas. E a gente tem Dúlios dentro do Colégio Farroupilha, né? Então, que é o meu colégio da vida. Então, eu tenho um orgulho gigantesco de poder estar lá dentro. Então, tem Dúlios lá dentro, a gente que leciona as aulas lá. A gente entrou esse ano no Pan American, então, que é uma escola também muito conceituada. Então, é um ponto bem importante, assim, de pulverizar e de levar a dança de outras formas. Dentro das escolas? Dentro das escolas. Não é uma sede em que... Não é uma sede, na verdade é uma sala deles. E a gente... toda a organização é minha, toda a metodologia é minha, porque a gente tem a nossa própria metodologia, que é a que a tua filha faz, inclusive. Que é uma própria metodologia que não é só o balé, nem só o jazz, nem só a ginástica. E sim é uma junção disso tudo, porque a gente entende que até os 8 anos elas estão entendendo o que elas gostam. Elas podem muito mais, elas são uma esponjinha, né? Então, elas podem o balé, o jazz, tudo. E às vezes elas vão numa aula de balé clássico, fazem aquela aula, não gostam, nunca mais dançam. E não é só propriamente o balé, né? Então, a gente tem uma metodologia que se chama Método Dúlios. É uma escola de dança, né? Isso, de dança. Não é uma escola de balé, porque tem as escolas de balé clássico em Porto Alegre, mas ali não, uma escola de dança. Isso. Onde te propicia tu entrar dentro do teu flow. Isso. Tu dançava pequena? Eu dancei, né? Tentaram, mas não durou. Foi bem rápido. Eu dancei anos. Eu dancei, eu acho que 15 anos. Nossa. 15 anos. E foi muito engraçado. Tem uma passagem, vou te contar porque tu vai dar risada. Me botaram no balé clássico. E eu sou super, né? Eu sou a cara do balé clássico. Cara. Mas que nem eu no beach tênis, né? Não, Bom dia. Eu me botaram, eu tinha uma habilidade, assim...
Eu sempre, a minha habilidade natural era para dança moderna, o jazz na minha época que tinha, né? Então o jazz eu dançava, eu tava no meu flow. Mãe da Júlia, né? A Júlia botava no street dance, a Júlia rodopiava no chão, né? O sangue não é tangue, como eu digo. E aí me botaram no balé clássico e me botaram nos tutu, tudo. Tu olha as fotos, são hilário, mas é hilário, todo mundo bailarina, né? E eu eu sou a única bailarina rindo. Aí eu definitivamente, aquela foi minha última apresentação. Eu tô rindo, sabe? É que nem o Bruno tentando, meu noivo, tentando me botar no pádel, né? Ele me colocou no pádel. E aí eu fui lá fazer aula, qual é o meu horário? Às 5 da manhã eu acordava, fazia das 6 às 7, ia pra casa, tomava banho, tava no Dulles às 8. Até que eu me vi, tua filha fazendo aula, todo mundo fazendo aula, e assim, né? E eu com uma raquete na mão, num campeonato. Eu olhei pro Bruno e falei assim, ó, tira bastante foto, vive bastante esse momento. Porque é a última vez que tu vai me ver pagando esse mico. Tomei bolada no olho. Um horror. Zero à esquerda. Mas assim, não dava, entendeu? Eu falei, aproveita bastante esse momento, vive, te diverte, tira foto. Ó, a maçã nos confessou aqui que ela dava uma raquetada e levantava uma perna. Ai, eu falei pra recebida, maravilhosa, imagina. Pádel, balé pádel. Eu gosto de inovar, né, guria? Então, de repente, eu vou criar uma modalidade. É balé tênis. Mas tu sabe que esse negócio da Dulles, eu acho, quando eu fui pesquisar as escolas pra Alice, eles vinham pedindo balé. Aí eu disse, bom, vou pesquisar. Aí eu fiquei entre 3 opções em Porto Alegre. O meu eu achei que talvez fosse um pouco mais rígida, o outro eu achei que era solta demais. E aí, na Dulles, me pegou justamente isso. Essa sensação que eu tenho é que ela vai ser explorada. Em todas as possibilidades. A criatividade dela ali, ela vai poder experimentar assim, muitas coisas. E, ao mesmo tempo, ela vai ser livre, sabe? É a sensação que eu tive. Eu acho que a Dulles tem isso. Ela tem uma coisa de... Tu pode seguir o caminho que tu quer ali dentro. Se tu quer ser livre, só se divertir na aula, tu vai poder fazer isso. Se tu quer aquela coisa mais rígida, tu vai ter isso também. Então, eu gosto muito e eu acho que tem uma... Eu não conhecia outra gestão, né? Mas que eu acho que é muito... Ela é um lugar afetuoso. Uhum. Em que tu se sente muito. em casa. Muito em casa, muito. né? A gente vai pra lá e aquilo pra ali se embora. Tipo, aí quer desenhar. Aí quer que comer elas têm uma polvilho, rotina, né? Aí Ela quer come o cupcake da Daisy. Aí, tipo, gente, vambora. Mas a gente tá romantizando, agora eu quero a pedreira, porque ali nós temos eu quero saber dos perrengues, porque eu me lembro da época da Fábio, não posso falar do tempo da maçã, porque a maçã tinha a idade da minha filha, então eu tava junto, dançando, mas assim, maçã, eu acho que existe Dúlios antes, ou no mundo, antes, e mundo depois de grupo de WhatsApp, mães e afins. Desculpa. Imagina. Desculpa. Agora você tira o teu CPF, mãe de aluna. Tá. E volta pra todo mundo atrás. Vamos lá. Vamos pra outro lugar aqui. Né? Vamos lá. Conte tudo. Quais são os os teus maiores desafios nessa lida? Por quê? Eu me lembro da minha época de dançar, quando eu dançava, quando eu era criança, de mãe entrando dentro da minha escola, de não, a minha filha vai dançar na frente, não, a minha filha vai dançar no meio, não, tu tem que dar lugar de destaque, não, porque... E a pobre da coleguinha minha, pobrezinha, não queria nem dançar, entendeu? E a mãe tava lá empurrando. Existe isso ou o mundo moderno amenizou um pouco ou só piorou? Só piorou. Tá. Não, tu começou a falar, começou a me dar... Mãe de noiva, né? Começou a me dar nos nervos. Mãe de debutante? Imagina. A mãe de debutante é famosa. Tem uma questão propriamente no balé, na escola de dança, que tem muitas mães que não dançaram e que tem um pouco de trauma, né? E quer colocar isso na filha. Que tem aquela Porque vontade quer que reprimida, isso? A minha filha tem que ser a primeira bailarina, tem que ser o foco, tem que ser a atenção. Então tem isso. Só que eu acho que a partir do momento em que entram na Dulles, elas começam a entender que é um outro universo. Sim, tem perrengue, sim, pedem pra trocar de lugar, pedem pra tudo. Porém, a Fábio se preparou muito pra isso. Então, o que eu aprendi desde o início com a Fábio? Que, na verdade, comprar o ingresso naquela fila, pra tu comprar exatamente o lugar do ingresso, na frente da tua filha, na apresentação, porque ela vai pular no teu colo, isso não é uma asneira. Isso tem um porquê. Tudo tem um porquê penso. E tem um penso por trás. Então, eu acho que, na verdade, hoje a gente está numa estrutura onde, sim, as coisas são muito justificáveis, mas eu entendo que tem muitos traumas e que tem muitas coisas por trás disso. Mas o que acontece? O meu maior desafio, e que, na verdade, eu acho que é o desafio de todos, na minha percepção, pessoas têm vivências diferentes, não enxergam a vida pela minha lente, eu não enxergo pela tua e nem pela tua. Então, eu acho que, na verdade, a partir do momento em que a gente começa a trocar
essa visão e começa... Porque as coisas são todas muito justificáveis ali dentro. Então, a partir do momento que a gente justifica, a gente mostra, a gente fala... Começa a levar para outro, elas começam a levar para outro lado e a entender que, na verdade, sim, aparece em todos os lugares. Sim, na verdade, a tua filha, se ela tá na ponta naquele momento, de repente ela é a criança mais esperta que tá puxando a fila. Porque tem um porquê de ela estar ali. Todas aparecem, todas têm o momento de atenção. Todas... Então, assim, é um contexto que engloba toda esse aconchego. Mas tem perrengue, tem de, não, é porque minha filha, eu acho que ela é melhor. Tá, mas deixa eu te explicar que esse achismo, ele compete... É a competência da professora. E não que não tenha a atenção da mãe, tem que ter. Mas tu entende que naquele momento ela estava ali, nesse momento ela tá aqui, nanana, e se eu trocar agora no ensaio geral, ela não vai nem entender onde ela tá. O que a gente faz? A gente dribla essa situação e a gente vai moldando, porque são mães e são expectativas e tá tudo bem também. Mas acontece muito. Qualquer lugar do mundo, inclusive o nosso interno, precisa de amor e limite. Limite. Né? Limite. Temos os limites. E pra gente entender lá a massazinha, como é que tu entrou na dança? Tua mãe tem algum histórico, alguma coisa? Foi uma vontade tua? Foi meu pai. Teu pai? O meu pai, ele tinha uma namorada e a sobrinha, um parentesco lá todo, ela era professora e ele me levou pra dançar na escola que ela dava aula, que era na Dulhos. E aí ele me levou pra dançar e aí ele me deixou na sala. Tá, filho, o pai vai ficar aqui. Ele conta, né? O pai vai ficar aqui te esperando. Eu virei e saí correndo, continuei dançando e nem olhei pra trás. E, que idade tu tinha? 2 anos. 2 anos. Ai, que demais. 2 anos de idade. Tá no sangue. E já. altos e baixos, porque na verdade meus pais se separaram e teve um momento em que minha mãe e meu pai não tinham mais condições de arcar com Dulhos. E minha mãe chegou pra Fabiane dizendo: olha, a gente vai pausar 1 ano, nananã. Não vai. Eu vou dar meia bolsa pra ela nesse ano e nananana. E eu conto isso com tanto orgulho. Porque eu penso assim, era farroupilha, era outro mundo, né? Separação, farroupilha, tudo acontecendo ao mesmo tempo na vida da minha mãe e do meu pai. E enxergar que até por isso eu passei, sabe? É tão bom. É tão bom. História forte com a Dulhos tu tem, né? Muito. Algo explica isso, porque assim, várias coisas que tu conta, inclusive isso, né? Tudo. Essa tua história, chegou lá por acaso. Por acaso, né? A separação do teu pai e da tua mãe levou a conhecer não sei o que te levou pra lá. Isso aí. Exatamente. Eu Se meus amo pais esses não tivessem se separado, meu pai não teria namorado naquela época. E sabe? Toda a cadeia. bem. Ou de repente aquele dia ele não queria me levar e não levasse. Essa tua história é muito forte, É. assim, muito forte. E eu acho que tudo na vida é assim. Eu escutei uma frase uma vez que dizia assim: vocês já pararam pra pensar que a gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais convive? Isso te assusta ou te conforta? Me conforta. Hoje me conforta. Te conforta? Hoje sim. Conforta. Não. Né? Mas é um processo. É um Isso é tão processo. incrível, Não, sabe? E outra coisa, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis, ainda mais eu acho que temos aqui pessoas, que nós somos de pessoas. Tu trabalha com pessoas e eu também. É abrir mão daquela pessoa que não nos faz florescer. É difícil. É um processo muito processo difícil de tu não querer mais, de tu conseguir botar esse limite. As pessoas, às vezes, elas se colocam e elas pertencem a espaços e momentos. Tem amigos que são para isso, tem amigos que são para aquilo, tem pessoas que são as que tu liga quando tá pedindo socorro. E separar isso em caixinhas, tudo bem. Tudo bem, Tudo bem maravilhoso. essa pessoa não se encaixar nesse momento na nossa vida. Mas quantas vezes a gente se deu conta de botar nessas 5, porque eu me fixei nessas só 5, assim, de pessoas que tu tá insistindo e aquela pessoa não tá mais agregando e tu então, vai de torniquete. Só que a gente não percebe que essa pessoa nos puxa para outro lado. Essa pessoa nos traz uma situação negativa, essa pessoa nos puxa para um outro terreno que a gente nem tá percebendo e tá sendo influenciado. E outra coisa, né? Se isso tá acontecendo comigo, muito provavelmente eu também faço isso com ela. E tu reconhecer isso, que eu acho que é a pior parte. É a Quando pior tu parte. reconhece que tu não faz bem pra pessoa, mesmo sendo do bem. É. Não é uma questão de assim, Não é uma índole, não é sobre índole. Não é sobre a tua personalidade. E isso eu acho que nos modifica, porque às vezes, né, a gente não tá agregando. Tu vai perceber uma criança que não é feliz dentro da Dulhos, tu vai segurar ela lá e vai manter ela Hoje lá. aconteceu isso de manhã. Inclusive, ela vai intoxicar o ambiente, não por mal. Não, Hoje ela não aconteceu, está feliz e, ali. Na verdade, depois eu conto a história de hoje. Aconteceu isso quando eu era professora. Tinha uma aluna que ela ficava a aula inteira no colo da mãe.
Ela tinha 3 anos de idade, ela ficava a aula inteira no colo da mãe. E aí eu dizia, calma, ela tá vindo. Porque cada dia ela me mostrava um sinal de alguma coisa que ela tava já evoluindo. Um dia ela encostava um pouquinho mais em mim. Outro dia ela me dava um beijinho quando chegava. Outro dia ela dava uma risadinha. Cada dia ela vinha. E essa mãe me falou. Os pais estavam se separando. Era uma situação, né, complicada. E ela tava entendendo, né, a mãe, o espaço, o pai, o espaço, as 2 filhas. E aí... Essa criança, essa mãe me olhou e disse assim, será que eu tô insistindo? Será que eu tô sendo uma péssima mãe de insistir que ela faça a aula? E eu falei, não. Tu tá insistindo, na verdade não é uma insistência. Ela tá entendendo o espaço dela e entendendo o que faz sentido. Se ela estiver chorando, esperneando, não quero fazer aula, esse ambiente não me faz bem, não tô afim de estar aqui. Tudo bem. Mas ela tava feliz. Ela tava construindo um núcleo. Ela não tinha coragem ainda de Não tentar. tava pronta. Não estava pronta. Essa criança ficou 6 meses no colo da mãe. Ela entrou na metade do ano e tinha apresentação. E a mãe, será que eu faço a apresentação? Eu falei, faz o seguinte, vamos fazer o figurino dela. Não me paga nada, não faz nada. Vamos fazer o figurino dela. Eu era professora na época. E a gente vai ver o que vai acontecer. E a gente foi indo, porque aí a própria preparação para apresentação são 3 momentos, né? Um momento que é com um ensaio com outras turmas, onde elas enxergam mais alunas e mais pessoas, não somente a minha turma e a minha professora olhando só para mim. Aí o segundo momento são fotos individuais, onde elas começam a entender que, no dia vai ter fotógrafo, vou estar de roupa, bota a roupa pinica, arruma a roupa, faz a nana. Então elas começam a entender, então, mais um passo. E no terceiro é o ensaio lá no teatro, com o seu uniforme. E aí elas entendem que é um universo gigante, que a minha professora vai olhar para outras pessoas ao mesmo tempo que não só para mim e as minhas colegas. E aí depois a apresentação. Então elas têm toda essa preparação para isso. E ela foi indo. E foi indo. E foi indo. Essa criança chegou no palco. Só que no final de cada aula, ela me olhava e dizia assim... a gente entrega adesivos para elas. Hoje em dia, na época eram só adesivos que a gente entregava. E hoje em dia a gente tem um álbum que a gente entrega um álbum de acordo com a aula que ela fez. Então, sabe, né? Tu pode falar mais sobre esse álbum. Amor. Esse álbum eu acho de uma fofura. É porque, na verdade, esse álbum, ele trouxe o que os professores apresentam, né? Porque eles têm toda a evolução cognitiva das crianças. Mas, para elas, é de uma forma lúdica. Então, elas têm todos os passos e elas atingem objetivos a cada aula. Então, por mais que tenha uma aula lúdica, uma aula divertida, tem um objetivo e elas precisam atingir aquela aula para conseguir passar para outra, né? Elas não vão simplesmente sair virando estrelinha na primeira aula. Enfim, voltando. E aí, ela chegou no final da apresentação. Ela fez a apresentação inteira. Eu saí no meio da coreografia e comecei a chorar na coxinha. Eu não conseguia. E ainda bem que tem 2 professoras dançando na frente, né? Eu saí e chorava. E aí, ela se apresentou, pulou no colo da mãe. A mãe estraçalhada. Sim, imagino. Eu fiz a volta, desci e olhei pra ela e falei assim, tu conseguiu. Laurinha, tu conseguiu. E ela me olhou e disse assim, prof, maçã. Eu consegui, mas eu preciso muito saber uma coisa. Agora tu pode me dar todos os adesivos que tu me prometeu, porque eu consegui sozinha, mas tu me ajudou também. Fez assim, gente. Tu quase morreu. Pensa. E aí eu comecei a perceber, sabe o quê? Que, na verdade, ela entendeu que ela podia... Porque eu entregava um adesivo, mas eu entregava, por exemplo, 2 ou 3 pras amigas. Aí pra ela eu entregava 2 ou 3, mas eu dizia, tu pode mais. Eu não deixava de entregar pra ela. Mas eu dizia... Tu pode ganhar mais, tu pode fazer mais, tu pode mais um pouquinho. Hoje tu veio até a prof, tu escutou a novidade e tu voltou pro colo da mãe. Hoje tu fez um passo e voltou. E ela foi aos pouquinhos no tempo dela. E ela disse assim, então eu acho que eu mereço uma cartela de adesivos. Mas assim, eu fui lá atrás e peguei uma cartela, entreguei uma cartela de adesivo pra ela. Só que tudo isso pra dizer que nesse contexto da construção, como é importante essa paciência. De a mãe entender, lógico, se é um momento que a criança não tá querendo e tá chorando, tá sofrendo, jamais. Vamos respeitar o processo que já aconteceu. Não tá querendo, para de fazer aula, volta num outro momento e volta feliz da vida e sempre voltam. Só que aí a mãe me olhou e disse assim, mas eu preciso te contar uma coisa, na aula depois do espetáculo. Eu queria que alguém tivesse tido o cuidado que tu teve com a minha filha, comigo. Porque hoje em dia eu faço palestras e eu tenho muita vergonha. E é muito difícil para mim. Eu tomo uma penca de remédio. Mas a minha vida me levou para esse lado. Mas poderia ter sido muito mais fácil. Se eu tivesse alguém lá no início, porque minha filha vai levar isso para ela. E aí eu comecei a entender o impacto disso, né? O impacto de realmente ter essa paciência, ter esse carinho, ter essa cautela nessa construção. Porque cada uma tem o seu momento. E vai ter um dia que não tem dia que tu não tá a fim de fazer nada. Claro, E tudo bem eu não querer fazer aula naquele dia. Então eu acho que essa construção ela é muito importante, assim, como seres humanos, porque a gente tá formando essa próxima geração, né? Então é um cuidado
para além daquela aula. É uma construção de vida, assim. Ai, gente, Lindo, eu tô né? dentro da Laurinha aqui, da vida da Laurinha. idade da Será que Laurinha? a Laurinha Laurinha tinha 3 anos? E Isso ela faz quantos segue. anos? Ela segue fazendo aula. Tá Ah, com é? 9 anos agora. Ela tá com que 9. amor. 3 ou 4 anos ela tinha. Que coisa mais querida. Que muda, e é muito maluco isso, né? Que se a gente tivesse a noção que todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém, né? Tu Eu fiquei toda arrepiada aqui. determinou muitas coisas ali, né? É. De uma pessoa estranha. Mas tu fez o vínculo. Como isso é importante no dia a dia, né? Como é bom isso. Parabéns, criança, viu? né? Parabéns Pra pela tua sabedoria tão jovem, né? Porque tu não tinha nem 20, Não nem tinha 30. Tava na casa dos 20. Não, tu é uma mulher precoce, né? Pela tua história, a gente Total. vê assim, tu quis trabalhar cedo, tu valorizou tua carteira assinada, que nem tu falou, né? Tu tem, a tua postura é uma mulher já mais velha, né? Não é uma postura, né? Assim, é visível isso em ti. E tu já é noiva também, tu comentou, né? Tô noiva. Tá noiva? Que Quando é que é o amor. casamento? O ano que vem. Ano que vem. Ai. E aí vai ficar na praia ou aqui? Lá Porque ele mora lá, né? É aqui Vai o tempo continuar inteiro. nessa- Vou continuar nesse vai e volta. Porque eu acho que isso é uma coisa que também a gente... como a gente começa... a nossa lente, ela amplia para aquilo que a gente acha que tá fazendo sentido, né? E quando eu entendi, eu e o Bruno, a gente tá 7 anos juntos, a gente entendeu que fazia sentido esse vai e volta. E que a gente ia dar um jeito de ficar juntos. A quantidade de casais que o marido vai para São Paulo toda semana, que o marido não sei aonde vai e volta, e ela viaja, e ele viaja e faz. E quantas noites vocês dormem juntos? Ah, a gente dorme 2 ou 3. E eu durmo 5 noites com o Bruno por semana. 5? Sim, porque eu vou e volto o tempo inteiro também, e ele também. E o Bruno, ele mora na praia, ele é construtor e mora na praia, porém ele compra muita coisa aqui, ele faz muita coisa aqui. E assim, se vocês pararem pra pensar, né? A gente mora em Porto Alegre, é tudo perto, porém se a gente morasse em São Paulo, 1h30 indo pro trabalho, tá super tranquilo, né? Sim. Então a gente também é bitolado a achar que é longe, a achar que é... E tá cada vez mais perto, né? Às E vezes a gente Atlântida, vai... Capão, Shangri-La é pertinho, pertíssimo de Porto é Alegre, pertinho. né? Às vezes E é é menos tão bom, congestionamento do que da Zona Norte pra Zona Sul. E é né? uma construção muito boa, assim, isso ao falar de relacionamentos, assim, porque foi uma construção muito bonita, assim, de ele entender o porquê de eu. Porque é uma escolha, né? Ele querer estar do meu lado, que sou workaholic, mas entendo quando que eu tenho que descansar. A gente tava falando sobre isso, né? E porque eu preservo muito, assim, eu cuido muito da minha família, do meu tempo. De cuidar de mim. Então, eu cuido muito deste ambiente, deixo ele muito confortável para que eu consiga ser polvo e fazer todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é um relacionamento que essa distância, ela se torna muito saudável a partir do momento que tu amplia a lente para isso. Na minha realidade, por exemplo, porque na do Bruno, ele termina às 6 horas da tarde de trabalhar. Ele trabalha desde cedinho, 6 horas da tarde, a obra fecha, ele termina a construção, passa nas imobiliárias e tem um outro... Eu não sei nem o que é 6 da tarde, é o meio do meu dia. Mas porque a minha realidade comporta isso porque a escola fica aberta até 9h30, né? Então, é muito bom porque isso se constrói de uma forma muito positiva, né? São horários distintos e coisas muito importantes, assim. Como é que é a tua rotina hoje? Tu falou antes ali de acordar às 5 da manhã pro paddle. Não, que não 6 mais, da né? tarde é meio do dia pra te topar. Lembra que eu desisti do paddle? Parou. Lembra que eu entendi que o Parou com paddle isso. não era a minha Mas praia. eu tô começando a ficar nervosa com esse dia que começa às 5 e 6 da tarde é meio do dia. Meio do dia, é uma loucura. Porque como é que é assim? Que hora tu acorda? Não, O que tu acordo faz? 6h30, tomo café da manhã. Chego no Dures umas 8 horas. Então, acordo tranquila, chego no Dures umas 8 horas. Eu antes, eu malhava de manhã cedo, né? Umas 2 vezes na semana. Quem pensa que eu sou rata de academia, jamais não sou. É a pelo genética. contrário. É genética, and alimentação, and dança, né? E o que eu faço? Eu antes, né? Antigamente eu fazia bem cedinho o meu treino. Só que eu entendi que, na verdade, se eu vou num horário aleatório, que tá tudo acontecendo no Dures, ninguém nem percebe que eu saí, eu vou e volto. Então não é mais um horário de dondoca, o que eu achava na minha cabeça, que 4 da tarde, numa terça-feira, era um horário de dondoca. Eu mudei completamente quando eu vi a minha rotina. Que, na verdade, às 4 da tarde tá tudo acontecendo, mas às 8 da manhã ninguém tá lá fazendo por mim. Sou eu e mais 2 pessoas. Porque as aulas começam a partir das 9 e tem algumas que começam às 8. Mas eu tenho é um tempo que ninguém faz por mim, né? E às 4 da tarde tem muita coisa acontecendo, muitas pessoas trabalhando ali na escola por mim e pela empresa. Então, e eu fico 24 horas por dia no Dulles, bom dia. É isso. Vai. E tu fica até as 9h30, a hora que fecha? Fico.
todo dia tu tem que fechar. Não, às vezes não. E assim, essa liberdade de tempo, né? Hoje, por exemplo, hoje de noite eu vou pra praia e volto. Amanhã de manhã cedo. Então hoje eu vou sair às 8, chego lá 9h30, o Bruno tá com uma jantinha me esperando. Durmo, volto amanhã às 6 da manhã, acordo. E eu e sei venho. que é super cedo, assim, que tu tá há pouco tempo na gestão, mas tu já consegue identificar a tua maçã lá dentro? Tu já tem a tua maçã? Olha. Sabe que tem maçãzinhas, elas se chamam Pois de é. maçãzetes, na verdade. Uhum. E elas brincam assim, maçã, eu que vou querer estar nessa tua cadeira depois, tá? Eu falei, tá, vai, te joga. Porque é desde cedo, assim, que elas vão criando isso tudo e vão entendendo que... e elas amam estar lá dentro, né? Então tem um grupinho ali, são umas 6 meninas. Que elas vivem aquilo de uma maneira que eu me enxergo nelas, né? Eu enxergo que eu vivia lá dentro e criava o meu ambiente lá dentro, né? Então eu enxergo muito isso nelas. Mas eu não vou largar tão cedo. Não, Elas Não, vão muito seguir. cedo. Mas como a muito gente quer cedo, Dúlios pelo mas- mundo, Exato, então, né? quem sabe tu já tem um spread aí, né? Isso é uma coisa dessa gestão que eu prezo muito, eu aprendi isso muito com a minha mãe, por uma gestão horizontal, assim. É muito bom quando eu estou, tudo funciona, assim, aquela velha frase, aos olhos do dono, né, que o gado engorda. Porém, autonomia de todo mundo que trabalha lá dentro. Precisa de mim, precisa passar por mim, precisa. Porém, todo mundo tem a liberdade de fazer as coisas, né? Existem combinações e o combinado não sai caro. Eu acho que é isso. Tem combinações, tem regras, tem funções, mas todo mundo tem a liberdade disso, né? E trazer essa liberdade, trazer junto o aconchego porque daí eu trago daquilo do meu jeitinho, né? Meu pai mora em Punta, tava lá com ele, ele é todo assim, cafés da manhã, almoço, jantas, recepções, ele adora. E eu percebo que esse meu jeito é total dele. Porque foi uma das primeiras coisas que eu fiz assim que eu assumi a escola. Eu gosto de cuidar de quem tá perto de mim. E eu sempre digo que eu nunca deixo as pessoas que eu gosto, eu nunca saio brigada. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu falei isso no final do espetáculo, lembra? Eu disse, o ontem já passou, o amanhã a gente não sabe, e o hoje é a única coisa que a gente tem. Então eu sempre deixo as pessoas com palavras de carinho. E eu sempre cuido de quem tá perto de mim. Às vezes até mais do que de mim mesma, mas tudo bem. E cuidar de quem tá ali trabalhando. E um simples cafezinho, de deixar um cafezinho, de botar bolachinhas e etiquetar as bolachinhas, porque eu sou virginiana, né? Então procura ali, né? No detalhe. no detalhe o que é virginiano. Deve estar escrito Maria Vitória ou Prof. Maçã. E é isso, assim, eu gosto de cuidar de quem tá perto de mim, eu gosto de criar esse ambiente leve, porque eu acho que é importante sim quando eu estou, mas é importante também que entendam que eu posso também não estar, porque eu também tenho a minha vida, e isso também é saudável, isso também é positivo, né? Então... Sim, a gente não tem essa coisa do trabalhar demais, do não ter tempo. Não, isso não é legal. Isso não. já foi. E teve uma época em que se propagava muito isso, né? Ah, porque eu não durmo, ah, porque eu trabalho, ah, porque eu não sei. E dentro do workaholic, que foi uma palavra que tu usou, é claro que é um workaholic que não é o workaholic que a gente usava antigamente. Aquela coisa que tu não tem tempo pra nada, pra ninguém, pra uma rotina, pra uma vida, pra... Não. Eu acho que o workaholic, quando tu usou, tá muito mais tu ama o teu trabalho, é um prazer estar ali, prazer. Mas tu não deixa de olhar todo o resto da tua E até quando vida. tu encontra um grupo de amigos e tu diz assim, se tu não diz assim, tô cansada, tô fazendo muita coisa, tu é até estranha. É estranha. Não. E eu digo, eu me cuido, eu vou na minha manicure, eu vou na minha massagista, eu vou no meu cabeleireiro, eu gosto de me cuidar, eu faço as coisas por mim, eu vou em momentos aleatórios que não implicam na minha rotina e nem na minha gestão. Mas é importante, porque eu também enxergo que ali, por essa trajetória, por ter sido uma escolha, eu também estou inspirando essa geração que vem, né? De uma forma positiva ou negativa, porque também elas podem olhar e dizer assim, eu não quero, isso não faz sentido pra mim, e tá tudo bem. A Dúlios reflete muito, né, de quem tu é, isso é muito claro. De novo, não conheci a antiga gestão, imagino que tem muito deles lá, mas Sim. assim, essa afetuosidade, essa coisa que tu falou que tu gosta de cuidar das pessoas, isso é tão evidente lá dentro, assim, é um lugar de coisas gostosas, né, das pessoas tão bem, tão felizes, querem ficar lá. Eu acho que o maior exemplo é que de um lugar que as pessoas não querem ir embora. Não querem ir embora. Né? Isso fala muito, assim. É que elas têm uma rotina, a tua filha tem uma rotina, né? Ela chega, ela bota a sapatilha, ela entra pra sala, ela sai, ela come cupcake, ela come o polvilho, ela pinta um desenho, dela... Exatamente. E Sim. vai numa... E vai naquele... E é muito legal. E assim, ao mesmo tempo, a Dúlios, ela
ela é orgânica, porque tem uma coisa diferente. Às vezes tem, que nem tu falou lá agora, Adelaide tá lá, daí a roupa tava lá. Então tem aí, esses tempos tinha um pessoal de uma roupa, de joias, não sei. Então, assim, tu tá sempre trazendo coisas novas. Antes era Disney, agora é Nova York também. Então, isso é tão bacana, assim. Parabéns pelo teu esse trabalho. universo, né? E é um universo que, como eu tô vivendo isso, eu tô trazendo pra escola tudo que eu vivo, assim. Então, por que não? Por exemplo, as adultas que a gente estava falando, né? Elas se inspiram entre si. E quando elas me olharam e disseram assim, Maçã, eu queria te fazer um pedido. A gente queria fazer sempre uma comemoração por mês das aniversariantes. E aí a Deise do bar vai lá, faz bolo, faz comidinha, não sei o quê. E eu fico pensando, gente, que coisa incrível. Porque elas poderiam comemorar em qualquer lugar. São pessoas que se relacionam fora dali. São pessoas que são completamente diferentes. E que incrível, mulheres tão diferentes que poderiam estar em qualquer lugar. Porque assim, a tua filha faz, ela gosta, ela é feliz. Porém, ela faz porque tu colocou ela ali. Ela não foi sozinha. Eu acordei hoje, Alicinha, vou lá na Dores dar uma dançada. Então, é porque elas querem estar ali. Então, isso é muito bom, assim. E elas resgatam coisas com as filhas. É o momento mãe e filha, e vai babá, se não pode, vai pai, se não pode, vai... Enfim, vó, muitas. Sim. Eu achei uma fofura aqui no Dia das Mães, porque não, realmente, às vezes, não dá pra mãe ir, vai quem pode, ou a criança não vai, mas vai quem pode. E daí, na apresentação de Dia das Mães, ai, que coisa mais amada, os pais, porque tem pais que sempre... Então, eles fazendo... Ai, sério, aquilo foi de uma fofura. E pras crianças, o que eu acho mais legal... Não foi nenhum questionamento do tipo assim, por que ela estava com o homem, por que ela estava com o pai. Alice não me questionou, aquilo para ela era natural. Estávamos todos ali festejando o Dia das Mães, dançando, os pais rodopiando como eu. E foi lindo, muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Uma dançarina que te inspira, tens? Olha, poderiam ser várias, mas eu sou muito grata à minha primeira professora, que é a Carol da Molin. A Carol. A Carol! Conheci, Carol. A Carol, eu sou muito grata a ela, como professora e como bailarina. Mas, lógico, né? Muito grata a Fabiane, muito grata a bailarinas internacionais, a inspirações, mas lógico. Nós falamos mas eu tô aqui, né? Eu sou aqui. E ela é uma pessoa que me inspira muito, assim. Tanto que hoje ela tem a escola dela e eu nem sinto que eu sou concorrente dela, como nenhuma das outras. Eu acho que são somas. É total, porque eu acho que cada uma apresenta de um jeito. Eu sou muito diferente dela, eu sou muito diferente de outras escolas, assim como elas são diferentes e tá tudo bem. Tem espaço para todo mundo, tem... Eu acho que como na minha concepção, quanto mais gente tá dançando, muitas pessoas dançando, muitas pessoas se divertindo e sendo felizes, não incomodam. Exato, é o que a gente falou. E elas vivem, e cada uma faz do seu jeito, e tá tudo bem. A tá Carol, ela é a mãe de um coleguinha da Alice, do Thomas. E eu achei muito fofo, né? Que a gente descobriu que a Carol era professora, porque a Alice mudou ano passado de colégio. Daí eles tinham que fazer um cartazinho, né? Do que gostavam. E foi de todos os alunos, foi pra parede fora da sala de aula. E a Alice botou a dançar balé. E aí foi a partir daí que a gente soube que a Carol tinha a escola dela. Mas eu acho que vocês têm uma coisa de uma paixão que é muito semelhante. Você que nos falou, são diferentes, mas falando com ela, ela tem uma paixão por aquilo que ela faz e pelas crianças. Eu acho mesmo, vocês têm isso muito semelhante. Assim. E na verdade, quando ela abriu a escola, ela foi mais pro campo adulto, porque ela é uma super ultra coreógrafa. E agora que ela tá assim, acredito que agora ela tá indo também pro lado do infantil. E é diferente, são dois ambientes diferentes. Tem alunas que fazem lá e aqui, tá tudo bem. Então eu acho que são formatos diferentes, mas eu me inspiro. Ela, na verdade, ela foi uma inspiração de vida, assim, como bailarina. Uma mulher que te inspira. É minha mãe. É minha mãe. Porque entre trancos e barrancos e com tudo que a vida apresentou pra ela conseguiu criar 2 filhos, conseguiu seguir com a escola, com a clínica dela e sempre me ensinou valores muito sólidos, assim. Tanto ela quanto outras pessoas ali. Que lindo. Que, na verdade, eu tenho a sorte de ter 2 pais, né? Eu tenho um padrasto e um pai. Eu quero agradecer Deu Empreendimentos, a Vivo, Gobi, que está nos recebendo hoje aqui, esse espaço lindo. E para encerrar, vamos jogar a bola para a Maçã. Eu quero saber dessa mulher que ama criança, se pensa em ter filhos e se pensa, qual é a projeção aí? É o meu maior sonho. Eu nasci para ser mãe. É isso. E acho que no futuro muito próximo.
Vamos terminar com essa atmosfera de amor, de previsões, de tudo. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Muito obrigada. Maravilhoso estar aqui com você. Coisa boa. Que lindo.